agora sim. Que a gente encontre na nossa busca aquilo que é a nossa necessidade. Nós sabemos, né, que o Evangelho na casa espírita, em qualquer religião, a gente vem buscar alguma coisa e acaba levando aquilo que é a nossa necessidade. Sem essa busca, nós não conseguimos encontrar nada. Prova disso é que tantas vezes a gente ouve uma palestra e às vezes não é a palestra ideal para a gente. Uma frase lá no meio cai a ficha para nós, a gente entende. Então, isso prova que muitas das vezes está na nossa busca e não exatamente no tema, no desenvolvimento. Porque a nossa religião é a religião dos espíritos. Nós somos espíritas. Uma religião cristã como tantas que tem. Religião cristã baseada no novo mandamento de Jesus, que está lá mais ou menos concentrado no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, a grande mensagem inovadora de Jesus, né, a transformação que ele fez em cumprir em si as leis que os judeus já sabiam. Trouxe para nós a religião cristã. Ela, como em todos os tempos, ela se dividiu em preferências. É a religião católica, são os evangélicos das mais diversas matizes, a religião espírita e algumas outras. Basicamente, a religião cristã é a de explicar que Deus é nosso Pai, foi Jesus que disse, e que todos esses transtornos que nós temos na nossa vida material, eles serão compensados no mundo espiritual. De alguma forma, o Espiritismo participa disso, não é verdade? Nós sabemos a razão dos sofrimentos, nós vivemos as dificuldades mais enfocando as dificuldades como aprendizado, educação, e no mundo espiritual a gente tem a compensação. Os nossos irmãos dizem céu e inferno. Nós dizemos que não, porque nós dizemos que nós progredimos. Então, a grande diferença do Espiritismo para as outras irmãs cristãs é essa. Particularmente, já existem alguns grupos que falam da reencarnação. Mas quem primeiro trouxe a ideia de reencarnação para o cristianismo, assim, de forma peremptória, né, foi o Espiritismo, foi Allan Kardec, na codificação do Espiritismo, em 1857. E isso faz dele dá uma diferença tremenda, que nós vamos conversar daqui a pouco, mas é sabida de todos nós. A questão da reencarnação, que é o assunto de hoje, que nós escolhemos, provas da reencarnação, é que é interessante. Porque os espíritos, quando vieram nas suas manifestações dizer da reencarnação, não tornaram a reencarnação, digamos assim, privilégio dos espíritas. Ao analisar a história, a reencarnação está na história há 10 mil anos, está nos Vedas dos hinduístas, né? no livro Vedas, que ele encabeça todas as religiões hindus. E nós sabemos que, como a Grécia é o berço do conhecimento, a Índia é o berço das religiões. Então, veja, a reencarnação está há 10 mil anos, é conhecimento dos brahmanes, por exemplo. Eles entendem daquela forma deles, até por conta da reencarnação, instituíram lá um sórdido sistema de castas, baseado na reencarnação. Mas a reencarnação ainda é mais velha. Os hindus buscaram a ideia nos antigos egípcios. Tanto que existem gregos como Pitágoras e mesmo Sócrates e Platão, que têm aquela ideia, não vindo dos hindus, mas vindo dos egípcios. A transmigração das almas. A ideia de Platão, de que fazendo as perguntas certas, a pessoa se lembra, porque ela já viveu outras vidas. Embora, aí no caso, exista, os filósofos, as pessoas que estudam filosofia sabem que exista outra explicação. Mas, de forma geral, ele mencionava a reencarnação. A reencarnação, para nós espíritas, está na Bíblia. Está no Evangelho de Jesus. Está na passagem de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um adepto de Jesus, mas, e isso é bom a gente ir refletindo, com medo de
assumir Jesus, vai procurar Jesus na calada da noite. E ele fala com clareza: ninguém alcançará a salvação, o reino dos céus, se não nascer de novo. E Nicodemos fala: mas como, Senhor? Eu vou nascer de novo? Eu sou um homem velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Ele diz: puxa vida, você é doutor entre os fariseus, não sabe do que eu estou falando? Que era assunto conhecido deles. Na transfiguração do monte, quando estava Tiago, João e Pedro, que eles viram Elias conversar com Jesus e Moisés, eles ficam meio assustados e saem, e ouve uma voz: este é meu filho. Uma voz falar com eles. Eles saem meio assustados e perguntam assim para Jesus: mas Senhor, até então eles não declaravam que Jesus era o Cristo, o Messias esperado. Eles perguntam para Jesus: mas Senhor, não estava escrito que Elias teria que vir antes do Senhor? E Jesus diz: olha, mas acontece que Elias já veio e foi morto por vocês. Fizeram tudo o que tinham que fazer. E está lá em Mateus que os 3 discípulos entendem que Jesus estava falando de João Batista. Então, João Batista não poderia ter... Elias era o espírito de Elias. Ali em João Batista estava claro. Em outras passagens, então, está mais claro ainda. Jesus falando de João Batista como se estivesse falando de Elias. Tem outra passagem assim também. Mas Bíblia é interpretação. É bom até que seja. Hoje nós temos o Haroldo Dutra Dias que diz assim: toda vez que você vai ler a Bíblia, se compenetre, receba a mensagem que ela tem para você. Quer dizer, eu posso não ter esse entendimento. Então, nós temos que dar o desconto para quem não aceita e é de outra religião, que não aceite a reencarnação. Mas a reencarnação é um fato. E ela não é propriedade do Espiritismo. Os espíritas mais letrados dizem assim: não é tarefa do Espiritismo provar a reencarnação. Reencarnação é uma lei natural. É tarefa da ciência provar. Interessante, porque eu sempre, quando olhava e lia alguma coisa a respeito das provas da reencarnação por esses cientistas, eu achava: mas quem está procurando a prova é o Espiritismo. Não. É uma lei natural. É uma lei do mundo, uma lei do nosso universo, a reencarnação. Não é do Espiritismo. E é disso que nós vamos falar hoje. É uma lei, assim como as leis físicas da rotação e translação da Terra em torno do Sol, em torno de si mesmo, em torno do Sol. Lembremos que esse assunto da Terra e do Sol, até 1500, não se admitia a esferacidade da Terra, não é verdade? Até 1500, mais ou menos. Que a igreja proibia falar, achava que não, e o Cristóvão Colombo insistia. É bem verdade, muitos cientistas e muitos pensadores admitiam que a Terra é redonda, desde os antigos gregos se falava disso. Viveu-se, pode-se dizer duas coisas: viveu-se muito bem sem admitir-se que a Terra é redonda, não viveu-se até o ano de 1500? Viveu-se muito bem, sem saber que a Terra é redonda. Mas a Terra não deixou de ser redonda porque as pessoas não acreditavam, não é verdade também? É assim que a reencarnação. É uma lei. Você acredita ou não acredita? O importante é que nós fazemos dela. Então nós vamos falar um pouquinho, vamos sair desse viés. Eu tenho o hábito, e às vezes um mau costume, de buscar coisas fora para provar aquilo que o Espiritismo diz. Mas esse é o assunto que tem que ser mesmo, as pessoas fora. Por exemplo, o Dr. Ian Stevenson, que já morreu, ele era um dos pesquisadores. Hoje, o departamento dele na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, é comandado pelo Sr. Jim Tucker, professor Jim Tucker. O professor Ian Stevenson pesquisou mais de 2.600 casos de reencarnação e deixou um livro escrito, 20 casos sugestivos de reencarnação. Tem casos de brasileiro lá, no mundo inteiro. Antes dele, um pouquinho antes, um indiano chamado Banerjee pesquisou também 3.000 casos cientificamente pesquisados. Esse morreu antes, morreu em 1985. Em 1979, ele também escreve um livro, 25 casos sobre reencarnação.
Esse sujeito esteve no Brasil e conversou durante 1h30 com o Chico Xavier. Existe o áudio no YouTube, é só buscar. O áudio dele conversando com o Chico Xavier. A voz de Chico Xavier dele e do professor Hernani Guimarães, que também trabalha no Brasil na pesquisa para psicólogos sobre a existência ou não da reencarnação. Né? E hoje, mais atualmente, nós temos aqueles pessoal, os psicólogos da terapia de vidas passadas, que também comprovam a reencarnação. Terapia da vida passada, todos nós sabemos. O sujeito vai num psicólogo com um trauma, ele, através da hipnose, faz o sujeito regredir no dia de ontem, na semana passada, no mês passado, e em busca do trauma que ocasionou o problema dele. Na vida passada, por exemplo. Tem sujeito, por exemplo, que tem pavor de água. Vai saber o que é. É só para isso que serve. Vamos lembrar bem aqui que a terapia de vidas passadas não é coisa do espiritismo também. Divaldo Pereira Franco, toda vez que fala da terapia de vidas passadas, fala com grande cautela. Com grande cautela. A última vez que eu vi ele falar, perguntaram para ele assim: casal que tem problema, deve recorrer à terapia de vidas passadas para resolver o seu problema? Sabe o que eles falam? Que ele falou? Olha, acho que não. Porque já tem problema nessa vida. Vai olhar para trás e vai achar o problema lá atrás, quem sabe o problema lá atrás não é pior? Né? É sério. Então, para traumas, né, Divaldo Pereira Franco um dia disse assim, para os grandes traumas, né, coisas que o sujeito tem pavor, por exemplo, né, que não tem jeito, é uma coisa que a pessoa tem pavor de água, tem pavor de ficar em lugar com muita gente, e aquilo supera a capacidade do sujeito. Ele não tem controle sobre aquilo. Então, com a ajuda de um psicólogo especialista, porque precisa de psicólogo, porque o sujeito vai continuar precisando de psicólogo, que talvez o problema seja pior, né? Então, pode ser recomendável. Não é o caso do espiritismo. O que aconteceu foi que o Dr. Patrick Drouot e mais alguns parapsicólogos, psicólogos e físicos até, comprovaram, o sujeito relembrava memórias de uma vida que não era aquela. Né? Esse assunto não é novo. Ele começou lá com o seu Alberto de Rochas, que é um contemporâneo de Kardec, mas logo na sequência de Kardec. Ele é que foi na Espanha, num centro espírita na Espanha, naquele centro do Cola Vida, lá, o famoso Kardec espanhol, é que ele... um magnetizador hipnotizou um sujeito, pediu para ele no dia anterior, ele foi, pediu para ele voltar na semana passada, ele foi regredindo, foi contando, terminou aquela vida dele e continuou indo na vida espiritual e voltou a 4 vidas antes. 4 existências antes daquela. E eles acharam aquilo muito interessante. Esse professor Alberto Rochas é um cientista. E, olha, será que isso é verdade? Naquela época, isso foi em 1910, no comecinho por aí, eles levaram o sujeito para um outro magnetizador, mas antes falaram para o magnetizador assim, olha, antes de conversar com o sujeito, você fala para ele assim, aquilo que aconteceu com você lá é fantasia, tá? É mentira. Foram eles que botaram na tua cabeça. Então nós vamos fazer aqui hoje e vamos procurar, e vamos ir para trás. Pois o sujeito não volta nas mesmas 4 encarnações passadas, e conta a mesma coisa essencialmente. Foi daí que começou que os psicólogos, né, porque a psicologia não é desse tempo ainda, aí é a medicina e psiquiatria, eles começam a dar interesse a isso. Agora, modernamente, os cientistas das mais variadas ordens debruçam sobre esse assunto. O professor Júlio Pérez, no Brasil, um sujeito jovem, tem entrevista dele no YouTube também com o Jô Soares. Ele é muito conectado às pessoas que pesquisam isso no mundo inteiro. Ele é um neurocientista. É um psicólogo com formação e doutorado em neurocientista, que são uma gama maior de matérias. O assunto dele era o seguinte, será que a pessoa, quando é hipnotizada e volta na vida passada, não é a imaginação dela? Porque lá atrás, há 100 anos, por exemplo, as informações eram muito poucas, então era tranquilo. Mas hoje o sujeito tem uma gama de informações muito grande. E ele
começou a colocar eletrodos na cabeça da pessoa quando pesquisava. E os estudos deles todos, no mundo inteiro hoje é assim. Quando se trata de lembrança das vidas passadas, não é a área da imaginação, é a área da lembrança e dos sentimentos, que não tem na área de imaginação. Eles comprovam cientificamente que o sujeito não está inventando. É dele, mas é uma memória extra, fora da memória do cérebro dele. Nós sabemos, do espírito. O Chico fala isso para o Dr. Banerjee. Mas eu sei onde que está. Está no espírito. Portanto, existem muitos cientistas em torno, tentando provar isso. Não existe prova científica ainda. Porque a prova científica preceitua laboratório. Repetição. Você precisa fazer uma vez e se repetir. O que se repete são os fatos, mas não há como controlar num laboratório esse tipo de coisa. O interessante é que os mais famosos são o Dr. Ian Stevenson e o Dr. Banerjee e a doutora Van Bach. Né? Os dois primeiros já desencarnaram. A doutora Van Bach, eu não sei se desencarnou. Ela também tem muitos vídeos dela. Programas no Fantástico. Está no YouTube também disponível. O Dr. Ian Stevenson e o Sr. Banerjee, também doutor, eles fazem uma coisa singular. Que eu, quando lia, eu falava, mas que bobagem. O Espiritismo, através da TVP, o sujeito vai e vê com certeza. Não. Como eles são um pouquinho anteriores, sabe o que eles fazem? Eles dão preferências para entrevistar crianças crianças até 10 anos, por exemplo, às vezes se lembram claramente da vida anterior. Mas é da vida anterior, rapidamente, bem próxima, antes daquela vida. E contam casos e deslumbram as pessoas. E também pesquisam certas marcas de nascença que acompanham essas crianças quando elas, na encarnação anterior ou na suposta vida anterior, tiveram morte trágica. Eles dão preferência porque, como cientistas, eles podem controlar. Então, eles pesquisam muito. O Dr. Ian Stevens pesquisou 2.600 casos. O Dr. Banerjee, 3.000 casos. E eles pesquisam, e eles não têm, muitos deles nem citam Allan Kardec, eles não têm conhecimento nenhum de Allan Kardec. Vocês sabem, normalmente, americano, ele despreza a cultura francesa. Ele não é outra cultura. Eles vêm da cultura anglicana, eles não têm ligação com a cultura latina e francesa, se não a considerarmos assim. Então, eles nem têm conhecimento de Kardec. O Dr. Patrick Duval, quando esteve no Brasil, ele não sabia que existia Chico Xavier. O Dr. Banerjee, sim, o hindu já sim. É levado lá pelo Dr. Hernani Guimarães, Andrade Guimarães. Mas, de forma geral, eles não têm conhecimento. Então, para eles era muito mais fácil ir em busca de casos estranhos de crianças que se diziam outra pessoa em outra vida e comprovar junto aquela outra vida. Onde é que era? Era em tal cidade? Vamos lá ver. Então, eles têm casos muito interessantes. Existem casos do Brasil. Tem um caso de uma moça, está no YouTube, para quem quiser ver. Ela, pequenininha, a avó dela morava na casa dela e ela costumava tratar a avó dela como se estivesse tratando a irmã dela. A avó dela era uma austríaca. E ela falava para a avó dela assim, você é muito desarrumada, olha a sua gaveta como está. E a avó dela falava assim, menina, você, né? Como você me chama, como você trata a sua avó assim? Eu sou sua irmã e você sabe disso. Essa menina causou tanto problema e eles descobriram uma coisa interessante, porque a irmã da avó dela, né? Tinha morrido na Segunda Guerra Mundial, na Áustria, com um estilhaço de bomba que atingiu a nuca dela. Foram verificar, não é que a menina tinha uma marca, um sinal esquisito na nuca, como se fosse de uma bomba? Um estilhaço de bomba. E a mulher é viva até hoje, e ela lembra direitinho, ela só não lembra da encarnação passada, porque é memória do espírito e nós sabemos que o espírito vai adquirindo nova memória neste cérebro, é para isso que a gente tem um esquecimento. E ele só lembra, engraçado, que ela lembra com graça daquele fato. Ela fala assim, eu dava cada bronca na minha avó e dizia para ela, eu sou tua irmã? Como é que você, eu sou tua irmã mais velha.
Este caso é citado pela dona Helen Van Bach. Tudo caso nesse tipo. Porque eles podiam comprovar, podiam ir atrás e verificar quando eram sinais de nascença. Mas tem casos assustadores ou surpreendentes. Tem um caso nos Estados Unidos, no Alasca mais propriamente, que é um sujeito de uma tribo do Alasca, mas eles são muito já civilizados há muito tempo, são pescadores. E são homens instruídos, etc. E o sujeito chamava-se William George. E ele era o dono do pedaço, vamos falar assim o português claro. Era o mandão, era o que sabia onde podia pescar, naqueles mares gelados, né, do norte, uma pesca violenta. E na casa dele, ele que comandava. Como indígena, ele, na casa, todo mundo estava subalterno a ele. E na cidade, no lugarejo, também, todo mundo. E ele falava para o filho dele assim, ele azucrinava a vida do filho dele e da nora dele. Olha, quando eu morrer, você pode me esperar, que eu vou voltar e você ser seu filho. Viu? Dizia desse jeito. E um dia ele tirou um relógio, que ele tinha um ciúme tremendo, um relógio de bolso, e deu para a nora dele, disse assim, guarde isso aí, que se eu morrer, quando eu voltar, eu vou querer ver. E era um tipo de pessoa assim, dá para se notar, um tipo de pessoa difícil, né? Mas ele era muito sábio, era um homem muito sábio. Um mês depois que ele deu o relógio para a nora e para o filho, ele saiu para pescar e não voltou mais, morreu, afogado. Caiu, provavelmente o barco virou e ele morreu. Um pouco tempo depois, a nora ficou grávida do primeiro filho. E eles perderam essa história. No dia que ia nascer esse filho, ela sonhou com ele, com o sogro. E falou, não é, esse sujeito vai aparecer na porta, ele vai me assustar. Ele vai aparecer na porta. Não era, ele tinha esquecido. Quando o menino nasceu, eles perceberam. Tinha exatamente as duas marcas, uma no braço e uma, eu não me lembro se era no ombro, do velho, do pai, do avô dele. Um menino robusto, forte, como era o avô. Não é que o menino cresce do mesmo jeito, mandava em todo mundo, e na tia-avó dele ele tratava como se fosse irmãzinha dele. Sabe? E ele foi crescendo desse tipo assim, ele que sabia onde que tinha que pescar, e tratava todos como subalternos. Esse é um dos casos mais surpreendentes do Dr. Stevenson, que não dava, e a mulher um dia, mexendo nas joias, achou o relógio, mas ele pegou de pronto e falou, esse é meu, esse relógio é meu. Não é de vocês, não. A muito custo conseguiram tirar dele, porque ele era menino. Na época do relógio ele era bem menino. Tiraram o relógio dele, pois ele ficou bravo uma semana. Vocês tomaram o meu relógio, vocês sabem que esse relógio é meu. Através das marcas que ele tinha, que o pescador tinha, o avô dele tinha, eles comprovam isso. Então, é nesse caminho interessante que a ciência vai. Tanto o Dr. Banerjee, quanto o Dr. Ian Stevenson e a doutora Van Bach. Ela interessante que ela vai para um caminho mais surpreendente ainda. Ela, estudando tudo isso, já tem muita gente pesquisando a respeito, que essas pesquisas são velhas. Esse Dr. Banerjee esteve no Brasil em 1970 conversando com o Chico. Né? Lançou o livro em 1979. É coisa antiga. O Dr. Ian Stevenson morreu nos anos 2000, 2008, por aí, 2006. Mas ele pesquisou há muito tempo. Ele veio no Brasil também veio verificar o Zé Rigó, e um monte de gente. A doutora Helen Van Bach, ela tem um viés completamente diferente, vocês vão se surpreender com o que ela faz. Ela pegou e pensou assim, olha, eles não têm qualquer ligação com o espiritismo, nem de longe eles entendem. A ligação deles é com o Dr. J.B. Heine, nos Estados Unidos, que é um pesquisador de parapsicólogo. Né? Ela vai e resolve fazer um questionário e tabular. Ela vai para a hipnose, hipnotiza as pessoas, mas sabe o que ela faz? Os casos dela foram 1.800 e poucos casos, que ela achou que uns 300 casos ela ia resolver, que ela achava que era uma conversa fiada. Ela achava, isso é coincidência, sinal, criança falando que já viveu lá,
é uma espécie de memória herdada, qualquer coisa assim. Sabe o que ela fez? Quando eu li a primeira vez, eu nem entendi, mas depois é que eu fui ver direitinho como é que é interessante o trabalho dela. Ela através da hipnose, e registrado através de câmeras, gravado, e de equipes, ela levava a pessoa, não para onde a pessoa queria. Ela fazia pesquisa, induzindo a pessoa, se fosse possível, para os anos de 1850, 1700, 1500, o ano 25 e o ano 500 a.C. Se fosse possível. Nessa faixa de tempo, ela conduzia a pessoa lá, no que ela podia fazer. O que ela perguntava? Quem que você foi? Não, porque a crítica dela era que todo mundo que ia para o passado era ajudante do faraó, rei não sei o quê, viveu na corte da França, foi pessoa importante. Às vezes, de fato, se confundia as lembranças. E isso é muito folclórico, né? E ela não queria saber disso. O que ela perguntava? Ela tabulou, perguntava para o sujeito, qual classe social que você é? Que você está vivendo? O que você acha? Que classe social que você vive? Qual o seu sexo? Que tipo de roupa que você usa? É de couro? É de tecido? É calça ou é saia? É pele de animal? Ou não? Que tipo de calçado você usa? Bota? Sandália? Chinelo? Anda de pé no chão? E o seu alimento, como é que é? Cru? Cozido? O que você come? É cereais? Que tipo de cereais? É preparado? Você come com a mão? Você come com garfo? Qual o tipo de prato que você come? É pedra? É metal ou é vidro? Pode parecer bobagem, né? Só que, como ela tinha à sua disposição uma equipe grande de pesquisadores e dados naquelas universidades famosas dos Estados Unidos, ela tabulou e teve 10% de erro só. Dava certinho. Quando ela conseguiu, o sujeito falava, era aquilo mesmo. Se ele falava que estava naquele... E isso não tinha jeito do sujeito saber. Não tinha. É porque se entrevistava digamos assim, um espectro muito grande da população, para o sujeito ter, todos eles, informação desses 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Para ter essas informações de como é que se vestia naquela época. Ela levava, evidentemente, para um determinado, eu quero falar que era o país, depois eles iam ir lá e pesquisavam. Nessa época, mais ou menos, o que o sujeito vestia? O que o sujeito calçava? Qual era o tipo de roupa? Que comida que o sujeito comia? Ela tabula e acha uma concordância que surpreende a ela. Daí ela começa a fazer pesquisa mesmo, porque ela se convence que ela foi para a pesquisa exatamente para dizer assim, isso tudo é conversa fiada. Né? Está na memória do cara, a imaginação da pessoa é assim mesmo. E ela acaba, tem também, para quem quiser, a pesquisa dela, acho que no Portal do Espírito, demonstrando, tem os gráficos direitinho demonstrando. Ela mostra. O surpreendente dela é que ela tanto não queria saber de quem era a personalidade, ela se interessava pelo aspecto espiritual, que nenhum deles outros se interessa. Ela perguntava assim, e agora? Como é que é? Que hora que você está aí? Eu estou para nascer. Como é que foi para você nascer? Alguém você escolheu ou alguém obrigou você? Como é que foi seu nascimento? Todos eles, raros casos, disseram que foi triste. Que o nascimento é um momento melancólico. Não é à toa que a gente nasce chorando. Né? Melancólico. Por quê? Uns dizendo assim, é que aqui é tão livre, né? Eu sei que aí eu vou estar preso. E outros não. Ela não desconsidera nenhuma resposta. Ela diz, não, muitos foi pela hora própria e se sentiu mal. Mas, de forma geral, 80% disse que mais ou menos escolheu. Mais ou menos escolheu, por exemplo, o sexo. Por que você escolheu o sexo diferente da sua última vida? Bom, aqui onde nós estamos, eles diziam assim, não tem importância nenhuma isso. E eu quero ter experiência, por exemplo, de ser mãe. Outros disseram assim, não,
é que a pessoa com quem eu vou me casar voltou como homem. Eu sou homem, mas agora eu tenho que voltar como mulher e encontrá-la. Coisas desse tipo. Completamente fora do que nós poderíamos, com a nossa leitura de romances, os nossos livros, né, nós pensarmos ela. Veja como é que a prova tem que ser mesmo, através de cientistas, de pessoas completamente desconectadas do espiritismo. Mesmo porque a insistência dos espíritos e dos espíritas, que eu disse no início, que estudam o assunto, é dizer que não é alçada nossa provar a reencarnação, não. É dos cientistas porque é uma lei natural, tal qual essa da translação e da rotação da Terra. Pode não acreditar. A Terra é redonda, independente de nós termos acreditado ou não. Continua rodando em torno do seu eixo, em torno do Sol. E a reencarnação existe. Muito importante para nós, esse tema, não sei por que apareceu esse tema na minha frente, foi para, na minha, acho que pediram provas da reencarnação. Eu falei, nossa, que assunto. Né? Para mim é tão natural. Né? O Chico fala para o Banerjee, ele pergunta para ele, como cientista que ele é, o Chico fala, não, quando eu vejo uma criança, eu vejo já, porque é a minha convicção, e eu sei, eu vejo todo o futuro dela como espírito e sei que ela existiu antes. Então, o meu assunto é esse. Eu não quero saber se ela é a reencarnação de quem que ela é. Eu vejo a possibilidade dessa individualidade, desse espírito no seu futuro. Né? O que é que ela vai fazer? E esse importante para nós é isso. O que é que a reencarnação pode fazer para a nossa vida? O que significa para nós? Vou ver se dá para contar uma historinha bem rapidamente, outra história. Mas é muito interessante porque também está disponível. É um dos casos mais famosos do Dr. Ian Stevenson, que aconteceu em uma menina que nasceu em 1926, lá nos anos 30 na Índia, no sul da Índia, católica e pobre. Existem católicos, muitos católicos na Índia, por conta dos jesuítas, e são muito organizados. É que a gente olha a Índia e vê só Brahmani, mas não é. A menina tinha lá um colégio de freira, de padre, onde ela estudava. O pai dela, muito pobre, lutando contra a injustiça social naquele lugar. De pescaria, ela era pescador. Era no porto lá, no sul da Índia. Tinha lá um padre, muito jovem, que tinha chegado àquele tempo e dava aula no colégio. Um dia, chega o bispo da cidade, da comunidade lá, entra dentro da sala de aula, e ela era uma menina muito simples. E todas as meninas fazem, ela tem de 9 para 10 anos, faz aquele cumprimento. Bom dia, senhor bispo, todo mundo junto. Seja bem-vindo à nossa escola. Todo mundo senta e ela fica de pé e fala com uma capacidade que o padre se assusta. Seja bem-vindo, senhor bispo. Ficamos muito gratos e honrados com a sua presença entre nós. Fique à vontade e senta-se. Ele chama ela, quando ele sai, ele vai falar com ela, escuta, quem te ensinou você falar assim? Mas não sei, eu sabia, não sei como, é uma coisa completamente fora. Numa apresentação artística, a hora que termina a apresentação, ela fica sozinha no palco e faz uma dança, né, uma apresentação da escola, uma dança extraordinária, muito bonita, e todo mundo fica olhando assim, de queixo caído, e a professora de lado do padre, né, um padre muito jovem, e o padre pergunta para ela, escuta, o que é isso? É vocês que treinaram ela? Ela falou, não, eu que sou professora, isso aí é lá do norte da Índia. Isso aí, esse pessoal dança, é uma dança não sei o quê, lá do Nepal. Muito bem. Aí o padre vai na casa dela. Escuta, o que acontece com a Mânica? É um problema sério. Ela acorda à noite chorando, querendo ir para a casa dela e dizendo que não mora aqui não conosco. Nós não somos pais dela. O pai dela é muito rico e mora lá na cidade tal, que é no norte da Índia. Que, aliás, ela demonstrava muito conhecimento na geografia. E o pessoal ficava boquiaberto com ela quando tinha aula de geografia. Como é que você sabe disso aí? Nós não ensinamos ainda. E ela dizia isso. Meu pai mora lá. Aliás, meu marido está me esperando. Eu morri com 16 anos e ele falou que ia me esperar. E eu tenho que ir para lá. Olha que menina. 9 anos é a mãe. O pai bateu nela algumas vezes. E a mãe também.
ficava bravo, minha filha, não faz isso. Nós que somos seus pais, é certo, a nossa casa é muito pobre, mas né, como é que é? Não humilha, né? Não, eu sou de família. Dizia assim, meu pai é muito rico. Bom, o padre escreve para um amigo dele nessa cidade e pergunta do nome, que ela fala o nome do cara. Fala o nome do sujeito lá. Olha, é fulano de tal, que é meu marido, está me esperando. Que ele prometeu para mim, nós éramos muito jovens, eu morri muito jovem, ele falou que ia me esperar. O padre escreve para lá, porque o padre não acredita absolutamente em reencarnação. Mas não está muito bem na igreja. Que ele anda se debatendo lá com o chefe da igreja, por conta de que tinha que cobrar os dons da igreja para os pescadores. Ele fala, os caras não têm o que comer. Como é que nós vamos cobrar? Aí, sabe como é que é, né? O padre mais velho fala assim, pega uma licença. Quantos dias? Quantos dias você quiser? Né? Você está aqui atrapalhando mesmo? Aquela igreja ainda respeitava a política de castas. A igreja católica respeita a política de castas na Índia. E ele falava assim, mas não é possível, nós somos católicos. Como é que o senhor faz o pessoal que é rico sentar aqui na frente, os pobres lá fora, e os párias? Nem pode aparecer a cabeça deles, o senhor acha isso certo? Nós somos discípulos de Jesus. Como é que... Ele, olha, tem certa coisa que é bom não mudar, o chefe dele falava. Quer dizer, ele já estava mesmo na bica para cair fora, né? Bom, ele recebe a resposta do amigo dele dizendo que tinha várias pessoas com aquele nome lá, naquela cidade. Isso foi em 1900 na década de 30. Mas nessa altura a menina já tinha pulado fora, entrado num ônibus, clandestinamente, subido no ônibus, e estava tentando, desapareceu de casa, estava tentando voltar para o norte da Índia, a danada menina. Ninguém queria levar, ela foi. Aí o padre já estava mesmo, meio que de férias forçada, falou para a família desesperada, foi até procurar ele falou assim, não, pode deixar que eu procuro, porque o pai chega com um papel de uma polícia de uma cidade no meio da Índia. Olha, ela foi pega lá, tentando, disse que quer ir para o norte procurar fulano de tal. Ele falou, não, pode deixar que eu vou lá. E ela ficou acho que num convento, e ele vai encontrar ela. Chega lá, ele por vingança fala assim, quer saber de uma coisa? Vamos na cidade que você está falando? Vamos, eu te levo. Eu tenho um amigo lá. E ele vai. E enfrenta, o padre e ela, enfrentam todas as vicissitudes. O pessoal acha que eles estão procurando dinheiro, porque o sujeito que ele está procurando é muito rico mesmo. Até encontrá-lo. Numa multidão, ela reconhece ele, é esse. E o sujeito soa frio, né? Porque o sujeito tinha prometido mesmo que ia esperar ela. E o sujeito não tinha esperado, não. Já tinha casado e tinha uma filha. Tinha um filho. Aí o sujeito fala, é ela mesmo. Oh, você sabe o caminho de casa? Sei. Então vamos, nos leve até lá. Aí ela vira para o padre e fala assim, eu me enganei. Nós não moramos em tal lugar que eu falava para o senhor. Nós moramos em outro. É por aqui o atalho. Aí o padre pergunta para ele assim, escuta, o que ela falou aí? O lugar que ela dizia que morava não, era o lugar preferido dela. Mas nós moramos mesmo em outro lugar. Ela chega, vamos encurtar a história, ela chega no lugar, a sogra da outra encarnação, né, lembra-se dela, deixa ela à vontade na casa, ela procura os lugares, ela cumpre todos os ritos brahmanes, que era uma menina, não tinha como naquela época ela aprender aquilo. Ela acha os lugares onde que ela ficou, os lugares certos. A sogra, digamos assim, aceita ela, porque não gostava da mulher atual, só por isso, né? Aceita ela. O pai não. Ela só se lembra das coisas boas. Ela não lembra mais da sua casa. Ela é levada para a sua casa, que é um palácio muito maior. Ela não lembra nem do pai nem da mãe. A história dela corre a cidade. A nova esposa do sujeito abandona o sujeito. Né? E ela fica por ali. Aos 9 anos, reencontra e cumpre a promessa. E diz para o sujeito, você não cumpriu sua parte. Sabe como é que se chama? Ele fala, perjúrio. Eu jurei e não cumpri. Ela fala, é isso mesmo. O padre, intrigado, discutindo com o seu amigo, por quê? Porque ele dizia para o seu amigo, cara, é uma casa de reencarnação, eu encontrei. E o sujeito falava assim, esquece isso, meu amigo. Esquece isso, por favor, isso não faz isso não. Ele era superior a ele. Esquece isso, não deixe isso para lá. Que a gente procede assim, né? A gente não acredita na reencarnação por ignorância ou por medo. Por medo. Medo de quebrar
a rede em que nós nos apoiamos. Tem muita gente assim, a gente precisa compreender. Se é por ignorância, com a lógica o sujeito entende, não precisa de prova nenhuma. Foi isso que nós viemos falar hoje. Né? Mas comprova o companheiro dele, diz assim, esquece isso aí, meu amigo. Esquece que isso vai ficar feio para você. Que, de fato, ele manda uma carta para o superior dele e destitui ele da questão de padre. E ele, depois, né, no final, mas ele pergunta para o sujeito, o rico, que estava esperando, né, prometeu esperar e não esperou. Escuta, mas o sistema de casta de vocês é uma coisa tão cruel, né? Não está escrito no livro de vocês, que era muito culto, que se Lakshmi, que era o nome da mulher dele antes, tivesse tido uma vida pura, ela não reencarnaria na mesma casta de gente rica igual você, não ia reencarnar lá moreninha do jeito que ela é, lá no sul da Índia, filha de católico pobre. Ele fala, meu filho, é o seguinte, reencarnação é coisa de Deus. Castas, infelizmente, fomos nós que inventamos. É interessante porque o padre muda de vida. Ele deixa de ser padre não por acreditar na reencarnação, não, que ele queria continuar sendo padre e acreditar na reencarnação, porque o sujeito não deixou ele mais ser padre. Ele volta para ajudar os pescadores. Como homem culto que ele era, fazer petições e entrar no entendimento lá. E ela também. Ele encontra com ela um dia, ela fica um tempo lá. E ele fala para a senhora, que uma coisa, vamos embora. Ela fala, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Quer dizer, você quer voltar lá para sua casa pobre? Ela fala, não, eu prefiro ser Mânica agora. Eu não quero mais ser Lakshmi. Não tenho mais nada a ver. Só vim aqui, comprovei que eu voltaria, falei para eles que ia voltar, voltei, agora deixei para casa. E volta para casa. Esse é um dos casos do Dr. Ian Stevenson. Romantizado, é verdade. Principalmente a questão do padre. Mas a figura do padre é muito importante para nós. Não porque ser padre, não. Porque tem muito padre que aceita a reencarnação. Para nós perguntarmos para nós mesmos, o que a reencarnação realiza na nossa vida? Muda. Eu mudo o jeito de ser, eu me conduzo melhor, eu sou mais solidário, mais fraterno e mais caridoso. Porque senão, a reencarnação é uma doutrina como outra qualquer, muito boa, sabe? Mas ela permanece sendo doutrina. E doutrinas existem para os gostos e graus de entendimento das pessoas. Tem pessoa que realmente não tem capacidade para ver isso. E não há necessidade, né? Nós não moramos na Terra assim, ignorando que ela era redonda durante 1500 anos. Vivemos muito bem, obrigado. A pessoa pode ser muito boa, acreditar no Evangelho de Jesus, fazer caridade sem acreditar na reencarnação, ter fé em Deus, pode sim. Para nós é necessário esse entendimento, só com ele que nós acreditamos na justiça de Deus. Mas daí, que bom, Deus é justo. Nós nos tornamos melhores? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, se é de fato um entendimento nosso da reencarnação. A Joana de Ângeles vai mais longe, a Joana é danada mesmo, ela vai mais longe. Ela fala assim, olha, sabe o que é a reencarnação? É o perdão de Deus. Por quê? Porque antes nós estávamos condenados. Deus é um pai que coloca os filhos no mundo, se não deu certo, vai para o inferno. Olha que coisa cruel que nós fazemos. Já pensaram nisso? Algum pai quer que o filho se dana no final de uma trajetória? Não daria outra chance para o filho? A prova do perdão de Deus, de que Ele é nosso Pai, é a reencarnação. Mas nós, espíritas, essa é uma reflexão que deve ficar em nós. A gente renasceu mesmo? A gente não continuou o mesmo? Porque às vezes a gente continuou o mesmo. E a Joana fala assim, nascer de novo a cada dia. Cada dia nascer de novo. Aproveitar a noite de sono e no outro dia nascer como se fosse um novo nascimento, com novas disposições. Porque o esclarecimento e o conhecimento da reencarnação tem que trazer para nós uma oportunidade de renovação. Senão ele é um dogma, como outro qualquer. Ela tem que, com o conhecimento dela, porque a reencarnação, no dizer de espiritualistas, não só dos espíritas, é a chave de entendimento da Bíblia e dos evangelhos. Pode ler, que se você entender a reencarnação, está tudo
tudo certo. Não tem erro, não tem paradoxo. Não tem nada que se bate e você fala, isso aqui não é possível. Como? Se eu tenho uma vida só, é possível isso? Não, nós já sabemos que nós não temos uma vida só. Nós temos uma infinidade de existências. Nós temos uma vida espiritual só. E nós somos o resultado, a herança de nós mesmos. O mal nosso é que nós saímos de critérios de culpa do pecado original, porque fica fácil esperar alguém para perdoar a gente. E Deus não condenou a gente. Né? Não existe morte. Não adianta se suicidar, que não tem morte. Os suicidas nas reuniões mediúnicas, é triste, porque ele fala assim, mas eu não consegui morrer. Não tem jeito de se aniquilar. E nós somos fruto do que nós fazemos de bom. O nosso atavismo é o qual? Tornamos-nos espíritas muitas das vezes e continuamos os mesmos, não renascemos. Fala para nós a nossa dificuldade, nós falamos assim, é mesmo, é meu karma. Nem é um conceito espírita, é conceito dos brahmanes. Meu karma. Fala, é meu karma. Eu sou assim mesmo, não adianta, eu não vou passar, não adianta estudar que eu não vou passar, não adianta eu tentar que eu não vou conseguir, porque eu nasci assim, certamente em outra vida aconteceu isso e isso. É a mesma coisa que se fosse o dogma lá do pecado original, da mesma coisa. A Joana fala assim, olha, para você mudou a sua vida passou a ser mais espiritual, agora você sabe que não tem morte, sabe que vai passar por lá de lá e vai ter o resultado sim do que foi feito aqui. E o resultado bom é só naquilo que aqui representou a abnegação, e há muitas das vezes sofrimento, mas não tinha que ser sofrimento, abnegação. Sacrifício de si próprio, que foi o que Jesus fez. O exemplo de Jesus é isso, depois dele nós estamos salvos mesmo, porque ele veio e cumpriu a lei em si próprio. E nós preferimos colocar ele na cruz e falar assim, ele morreu por nós. Não, ele ensinou nós como morrer para a carne, para alguns aspectos da nossa vida, que são a nossa preocupação. A gente entende a reencarnação e continua o mesmo. Né? Muitas das vezes. Não renova, não renasce. A Joana diz, renasce assim. Porque na página em que Joana fala isso, ela analisa o critério dos nossos irmãos protestantes, que quando interpretam a passagem de Nicodemos, fala assim, é nascer de novo, sabe? Nascer para Jesus, renovar. Ela fala, olha, sabe que não é uma má ideia? Quantas pessoas acreditam na reencarnação e renascem? Não nascemos. Eu, quando estou dizendo isso, evidentemente estou dizendo para mim mesmo. É isso, eu sou de uma família de espíritos muito velha. Meus avós eram já espíritas, vieram da Espanha espíritas, mas muitas das vezes a gente cai no dia a dia corriqueiro, sabe? Não nos damos o esforço de nos tornarmos melhor, porque é um esforço mesmo. Pouca gente era boa espontaneamente. O Chico era, mas um espírito daquele que late. Quantos sacrifícios já ele fez nessa vida mesmo. Pensemos nessa encarnação que aconteceu com ele do começo ao fim da existência. Olha o Divaldo do começo ao fim da existência. É buscar felicidade nessa abnegação, no sacrifício, em ser solidário, achar satisfação nisso. É mais ou menos aquele sentimento íntimo do dever cumprido. Um domingo lá no hospital, né, no hospital psiquiátrico, que você vai e fala, poxa, falei para ele que ia, mas que é chato hoje domingo, chovendo, frio, ir lá, né? Aí você vai, foi pouca gente. Você vai e encontra satisfação às pessoas, né? Porque a hora triste, né? A hora que eles contam para nós. O pessoal, eu sou lá do Desan, e no Desan o pessoal conta isso, né? As horas duras de domingo, esperadas por eles, que aquelas portas de aço se abrem, e eles olham para ver se vem alguém visitar eles. Aí aparece o grupo para fazer o evangelho, e a espiritualidade está lá. Então, mas, digamos, os espíritos se congregam ali, né, traz aquela egrégora de paz, na prisão você visita, nós temos um trabalho na prisão no sábado, eles vêm, eles fazem o evangelho junto com eles, né, e você vai para casa,
aborrecido, né? Porque às vezes você chega atrasado no almoço, a mulher está brava, e chega em casa, você respirando assim, parece que tem alguma coisa dentro de você que está te dando satisfação, né? Que é aquilo que nos fortalece mesmo, é do Espírito isso aí, é natural. Nós viemos de Deus e não somos defeituosos, o grande mal nosso é continuar achando que nós temos pecado original, nós somos defeituosos. Não, mas você está falando, eu tenho meus erros da outra encarnação. Mas nós somos perfectíveis, nós não somos imperfectíveis, é isso que a Joana fala. Nós não nascemos para ser imperfectível, que está na nossa cabeça ainda isso, vai dar errado, só se nós quisermos. Mas nós temos que procurar o reino de Deus. O reino de Deus é essas satisfações que vêm do sacrifício. É aquela visita que você faz forçado. Sua mulher falou, vamos. Eu vou ter que ir, vamos. Você vai lá na aniversário não sei quem, casamento não sei quem, visitar não sei quem no hospital. Depois você volta e fala para assim, você mesmo fala, puxa vida, hein? Que bom que nós fomos, hein? Só nós que fomos lá. Você já pensou se não tivesse ninguém? E dá aquela satisfação íntima do dever cumprido. É essa felicidade que está para nós nesse momento, porque essa é a felicidade do Espírito. O Espiritismo não fala isso, nós temos que viver e buscar a felicidade do Espírito? É essa. O problema nosso é que nós meio que confundimos, nós queremos as coisas ainda que nos dão prazer aqui. Mas esse conforto, que é que fala no Evangelho, são os nossos verdadeiros infortúnios. Qual que é o infortúnio maior? Aquele do sofrimento inexorável que a pessoa passa resignadamente, ou muitas vezes o verdadeiro infortúnio é a situação de conforto que você procura. Às vezes encontra nessa vida mesmo, sem querer generalizar, quantos momentos de melancolia, e por que não dizer de depressão, depressivo nós é isso. Vamos à busca do que o mundo quer que nós buscamos. Nós temos que dar satisfação. Nós temos que ser um bom professor, temos talento para isso, nós vamos fazer outra coisa que ganha dinheiro. Mas eu tenho que dar satisfação para o meu pai, para a minha mãe, ou para a sociedade. E assim nós vamos buscando infelicidade, esperando que vai haver compensação no mundo espiritual, que não vai haver. Só não, você teve a chance de ser feliz, sim. E podemos ser felizes. Jesus disse que a felicidade, que o reino é espiritual. Mas não disse que nós tínhamos que estar desencarnados para ser felizes. Esta é que é a questão. E nós nos enganamos muito a respeito disso. No sentido de achar que, sim, vai mudar. Nós vamos ficar livres da carne. Mas nós temos certos compromissos que, se nós não cumprirmos, não vai ser muito bom para nós. Não vão ter compensação. Os espíritos amigos nossos falam assim, para todos nós, que basta o esforço da nossa parte. Olha que coisa esperançosa, né? Basta esforço. Eu estou me esforçando, quer dizer, eu falo que não vou, mas vou. Eu não vou uma vez, mas na segunda eu vou. Eu me esforço para fazer aquilo. É um esforço contínuo, é uma luta contínua contra a minha tendência natural, que é de buscar a sombra e água fresca, de não ter compromisso, principalmente com quem está sofrendo, num hospital, num presídio, ou o seu amigo, que precisa da sua conversa. Não precisa ir em lugar assim, não. Em casa, o porteiro do lugar onde você mora, você dá atenção para ele, você conversa. Quando você pergunta para ele se está tudo bom, você para ver se está tudo bom, mas se ele responder se está tudo bom mesmo, para saber. O amigo seu calado, que passa despercebido, você, esse sujeito, um sujeito sem graças, você experimentou conversar com ele para ver o que aflige ele. Quantas pessoas vão para o suicídio hoje por uma simples falta de atenção, de conversa, sabe, coisas bobas mesmo. Como eu trabalho eu vou já há alguns anos no DESAN, Departamento de Socorro aos Alcoólicos de Maringá, que é um trabalho da ANEM, realizado todas as quartas-feiras, há 18 anos, lá no DESAN, lá no Recanto das Espíritas Somos Todos Irmãos, estão todos convidados, tenha ou não problema para ir lá. Eu me lembro de um colega, quando eu trabalhava no banco, tinha muitas pessoas dependentes químicos que eram obrigados pelo banco, onde eu trabalhava, a fazer tratamento toda segunda-feira. Esse sujeito era um sujeito que tinha ascendido ao posto mais alto da carreira, já um veterano, e tinha baixado por conta do alcoolismo. E estava em recuperação. Ele era muito interessante, porque ele fazia brigas homéricas dentro do banco, por exemplo, na época de festa julina, ele não admitia o quentão com álcool, né? Ele quebrava o pau lá. E um dia, eu peguei ele no corredor, ele estava fumando. Era uma sexta-feira à tarde.
sabe, uma dessas sextas-feiras que não tem trabalho. E eu falei para ele, puxa vida, está tão modorrento o dia, né? E ele olhou para mim esquisito, fumando. Ele falou, é mesmo, né? Nós estamos meio sem serviço. Eu falei, mas pior é sábado à tarde, né? É domingo à tarde, né? Ele olhou para mim assustado e falou, por quê? O que acontece com você? Eu falei, domingo à tarde é sorte que eu tenho meu filho pequenininho, que eu pego ele e vou sair na rua. Porque se eu ficar em casa assistindo, eram 2 canais de televisão nessa época, né? Era o SBT e o outro lá, que pegava muito mal. Eu enlouqueço, cara, falei para ele. Eu saio na rua, eu morava em Camorão, eu saio pela rua e vou andar com meu filho, vou lá no parque. Ele falou, graças a Deus, deu um suspiro assim, graças a Deus que você falou isso para mim, cara. Eu pensei que eu estava ficando louco. Estava doido, eu ia comprar bebida de novo hoje, porque eu achei que era coisa minha. Eu falei, eu vou ficar maluco. Que chega domingo à tarde, eu não tenho o que fazer, eu fico só pensando besteira. Eu pensei que era eu por conta do meu alcoolismo. Graças a Deus que eu falei com você. Né? Às vezes, uma conversa franca, se interessando pela pessoa, daí eu chamei ele para conversar. Né? Tinha lá seus problemas particulares graves, né? O viciado é sempre um ansioso, é sempre uma pessoa com um vazio dentro de si, tentando encher aquele vazio, né? Sem uma vida espiritual, muitas das vezes, e às vezes com vida espiritual. Deus sabe quais são, que rede que direciona o sujeito para a viciação, é uma coisa muito forte. E eu penso sempre, hoje eu sou uma pessoa meio indiferente, às vezes, de parar e conversar com o sujeito que está trabalhando perto de você, o companheiro, porque às vezes a nossa conversa é a caridade necessária, o esclarecimento. O Espiritismo não se impõe a ninguém. A lei da reencarnação, a pluralidade, o progresso, né? Acreditar mesmo no Evangelho de Jesus não se impõe a ninguém, mas a gente pode expor para que a pessoa entenda, porque ele é muito fácil de se entender, muito fácil de ser compreendido. Talvez a nossa tarefa seja só expor para a pessoa, olha, isso não é nada não, né? Todo mundo passa por isso, é um momento, né? Amanhã você vai ver outro dia, e é mesmo, outro dia, para a gente renascer de novo. Era essa a mensagem que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Boa noite.